Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição da série de vídeos analisando os desenhos dos inscritos. Se você não assistiu o último vídeo dessa série, você não deve ter visto que a gente mudou um pouquinho a dinâmica desse quadro aqui. Lá naquele vídeo eu expliquei pra vocês que eu tô aplicando agora mais ou menos a dinâmica que eu uso para analisar os desenhos do pessoal que apoia o canal. Então se você assistir esse vídeo, você gostar desse método de análise e você tiver interesse em ter os seus desenhos, todo mês um desenho novo analisado em muito mais detalhes do que o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje, você pode entrar lá em apoia.se/miagb e conferir lá os valores e recompensas que você facilmente vai ter aí direito a uma análise de desenho todo mês. Dito isso, bora direto para os desenhos de hoje. E na verdade, nosso primeiro desenho são dois desenhos. O desenho do Fernando Ataíde e do Felipe Mota. A questão que eu quero abordar aqui nesses dois desenhos é a questão a respeito de figura e fundo. Os dois desenhos têm basicamente o mesmo problema de formas diferentes, que é basicamente você não destacar muito bem a sua figura principal, o seu personagem, do seu fundo, o que faz com que você meio que perca o seu personagem no meio do seu fundo. Aqui no caso do Fernando, o problema é que ele fez o mesmo tipo de finalização e o mesmo tipo de extrema informação, tanto no personagem, tanto no fundo. Então você tem, muitas achuras mais ou menos parecidas tanto no rabo da sereia aqui, na pele dela, na roupa dela, onde ela tá sentada, nesse gato que tem aqui do lado, todas as coisas que tem em volta. Então, se você tira o zoom e olha isso um pouquinho de longe, fica um pouco difícil você discernir onde acaba o personagem, onde começa o fundo. E a mesma coisa aqui no Felipe, só que ele criou esse problema usando tonalidades muito parecidas. É tudo muito marrom, tanto no personagem, tanto no fundo. O que faz com que você, se você não olhar de perto, prestando atenção nos detalhes, você não consegue achar muito bem, por exemplo, onde está a perna. E você começa a perder esse personagem no meio do fundo. Aqui no caso do Fernando, ele conseguiu dar um destaque muito bom para o rosto do personagem. Por quê? Mesmo se você olhar de longe, você percebe que o rosto ele é realmente o centro da composição e dá pra ver ele perfeitamente mesmo de longe. Porque ele fez, primeiramente, um rosto bem claro em volta de muitas achuras, e ele criou uma blocagem, uma barragem entre a informação do fundo e o rosto com o preto do chapéu. Então, basicamente, você cria uma blocagem escura que serve realmente como barragem e você consegue separar o seu rosto da informação do fundo, que é uma coisa que não aconteceu no restante do corpo. Então você consegue ver bem o rosto e aí o resto você vai se perdendo. Para resolver isso, uma sugestão seria fazer basicamente o que você já fez aqui, que é realmente criar essa área de blocagem. Uma forma de fazer isso seria, por exemplo, fazer essa almofada aqui de trás toda preta. Só da gente fazer isso já dá pra ver que a gente já consegue enxergar muito melhor onde tá todas as características do personagem em comparação ao que estava antes. Pessoalmente, eu acho super fofinho a ideia de ter um gato ali do lado dela, coisa e tal. Só que esse gato também tá muito confuso e ele tá ajudando a você perder e não saber onde termina o gato e onde começa. E também achei que os detalhes deles ficou muito prejudicado em questão das achuras, que você acabou tendo muita informação, sabe? E aí fica difícil de enxergar onde é cada parte do gato. Eu honestamente não faria esse gato aqui. Ou se eu fizesse, fazer um gato mais claro, que aí você consegue diferenciar melhor ele, diferenciar os detalhes do gato e separar também ele da figura da personagem principal. Então um gato assim mais claro ficaria muito mais melhor discernível, né, do que aquele gato mais escuro. Eu recomendo também você criar uma blocagem escura na parte de trás aqui, que esse pedaço também tá um pouco confuso em relação entre o personagem e o seu fundo. E basicamente a minha sugestão seria fazer isso. O jeito mais fácil que você tem de resolver esse problema e dar um destaque melhor para o seu personagem. Indo aqui pro desenho do Felipe, a gente tem, como eu falei, o mesmo problema, só que com coisas diferentes, que no caso seria a questão da cor.
O jeito mais fácil e óbvio de você resolver isso seria, obviamente, fazendo um fundo de uma cor diferente do personagem. Quanto mais destaque você quer dar na questão das cores, mais você vai trabalhar com cores complementares. Então, se você quer dar bastante destaque aqui, por exemplo, para as partes azuis do personagem, recomendo um fundo mais alaranjado, por exemplo. Mas basicamente, qualquer cor que não fosse marrom aqui ajudaria muito nessa composição. Então assim, por exemplo, vocês conseguem ver, tipo, só de realmente trocar a cor do fundo já dá muito mais destaque do que era antes. Só mudei, eu não tô mudando aqui questão de contraste, nada, eu tô só mudando realmente o esquema de cores. Outra coisa que também pode te ajudar é a questão do contraste entre a figura e o fundo. Se a gente deixar isso aqui em preto e branco, você vai ver que, tirando algumas partes bem escuras do personagem, o resto tem tonalidades, valores tonais, que é isso que a gente chama, que é esses valores de cinza, muito próximos do seu fundo. Então você tem muitos cinzas médios aqui que não tá te ajudando a diferenciar. Você fazer um personagem escuro, ele vai ter muito mais destaque num fundo que seja mais claro. Da mesma forma, um personagem mais claro vai ter muito mais destaque num fundo mais escuro. Você poderia, por exemplo, trazer essa fumaça, eu acho que isso é uma fumaça, mais pra trás aqui do personagem, que fazendo isso você criaria um fundo claro atrás de um personagem escuro e criaria muito mais contraste. É lógico que existem várias outras formas de vocês tentarem resolver esse tipo de coisa. Eu passei aqui a forma mais fácil pra vocês, mas tem questão de criar iluminações, criar luzes refletidas que criam tipos de contornos em volta dos personagens. Tem várias formas de vocês resolverem isso, tô deixando aqui as sugestões mais simples. O próximo desenho é de Caio Roberto. E o ponto que eu quero trabalhar aqui nesse desenho é questão de contraste e paleta, principalmente a paleta de amarelo. Gente, amarelo é uma das cores mais difíceis de criar paleta e todo mundo comete o mesmo erro quando começa no digital. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, para deixar claro, contraste nada mais é do que a diferença entre a sua cor, o seu tom mais escuro do sombreamento e o seu tom mais claro. A gente tem pouco contraste porque se a gente pegar o tom mais escuro, deixa eu criar uma camadinha aqui pra gente juntar eles dois. Então vamos pegar aqui o tom mais escuro de amarelo que você tem e vamos pegar o tom mais claro. Colocando um do lado do outro parece até distante, mas se a gente olhar aqui, aqui é o mais claro, aqui é o mais escuro. O seu tom mais claro tá aqui e o seu tom mais escuro tá muito perto. O outro tava mais ou menos aqui. Então, tipo assim, você tá muito próximo, sendo que você tem toda essa distância ainda para explorar de tons de contraste. O contraste é importante no desenho porque é ele que vai ajudar a definir volumes, formas e que realmente vai dar uma vida realmente pro seu desenho. Porque se você tem um desenho com contraste muito baixo, você só consegue enxergar ele olhando de perto. De longe parece um grande borrão de uma cor chapada ou então de cinza, se você estiver trabalhando com grayscale. Então, para definir bem o desenho, é importante criar paletas em tonalidades em alto contraste. E o problema da questão da paleta de amarelo, especificamente, é que a pessoa, tipo, tá, vou criar amarelo. Aí ela vem aqui e achou o amarelo. Vou criar minha paleta aqui dentro, então amarelo claro, amarelo médio, amarelo escuro, certo? Não. Por quê? Porque essas tonalidades de amarelo escuro, se você simplesmente escurecer o amarelo pro preto, são cores muito feias, muito feias. Essa cor aqui é muito feia, gente. Tipo assim, são muitos poucos situações que você vai conseguir trabalhar com essa tonalidade de forma que fique legal. E essa não é uma situação delas. Então, gente, a minha recomendação quando vocês vão criar paletas de amarelo é, ao invés de puxar os tons escuros para o preto, vocês puxarem para o laranja. Então, use alaranjados como tonalidades escuras de amarelo, porque você vai ter paletas muito mais bonitas. Eu vou repintar, mais ou menos seguindo a mesma técnica aqui, essa área de amarelo, criando a minha própria paleta, usando essa lógica de puxar os tons escuros para o laranja. Eu
Eu tô primeiro preenchendo toda a área com uma cor base, que é um amarelo mais ou menos médio que ele usou aqui. E daí eu vou criar minha paleta a partir dessa cor base. Então, vou usar essa paleta, como eu falei, os tons são puxados para o laranja / marrom, não pro amarelo escuro. E eu também escureci muito além do que ele tinha escurecido na paleta original. E basicamente é isso, eu usei a mesma lógica de sombreamento, sem trabalhar muito questão de textura, coisa e tal, que o Caio já tinha usado, só mudei mesmo a questão da paleta. Olha como esse cabelo tá muito mais vivo, muito mais definido, tem volumes muito melhor definidos, e é uma paleta de amarelo mais bonita do que aquela paleta amarelo escuro. O nosso último desenho que vai ser analisado aqui hoje é de Athena. E é o seguinte, o principal problema, ele relaciona um pouco com o problema do desenho anterior, que é a questão de contraste. Então, olha aqui como tá próximo se a gente pegar aqui a tonalidade mais clara dessa pele, ela tá mais ou menos aqui. Se a gente pegar a mais escura, vocês vão ver que ela tá muito próxima uma coisa da outra. Então, Athena, você tem toda essa área aqui de tonalidades escuras que você ainda poderia trabalhar para dar mais vida e mais volume para essa sua pele. Mas eu quero trabalhar essa questão de contraste, agora não pensando só, só o cabelo, só a pele, só a roupa. Se você olhar, a impressão geral do seu desenho, você tem muito pouco contraste entre os elementos, então o tom mais escuro é muito próximo do tom mais claro do cabelo, o tom mais escuro é muito próximo do tom mais claro na pele, na maquiagem, no batom. Só que se você pegar tudo e você comparar a tonalidade geral da pele com a tonalidade geral do cabelo com a roupa, você tem um altíssimo contraste. Isso causa uma impressão muito estranha, porque você tem baixo contraste e alto contraste ali junto, então você tá dando muito destaque para coisas como, por exemplo, a maquiagem. A maquiagem parece muito, muito, muito escura no rosto dela por causa desse problema. Então, não parece natural. Porque qualquer maquiagem natural, se você olhar fotos, coisa e tal, vai ter um certo esfumado, não vai ser preto. Mesmo as coisas mais pretas, as pessoas ainda geralmente tentam trabalhar ali uma transição, uma coisa mais suave. E eu acho que é isso que faltou. E a forma como você sombreou essa maquiagem aqui, com essas áreas de luz aqui, passou ainda, a impressão, justamente por essa questão da pele ter um contraste muito baixo e você ter feito um contraste maior no preto, passa a impressão que isso dá uma coisa meio de plástico, sabe? Então, a minha dica para esse desenho, na verdade, vai ser para trabalhar tonalidades da maquiagem mais próximas das tonalidades da pele, para você criar uma coisa muito mais suave e muito mais natural. Então, se eu não fosse corrigir os níveis de contraste da pele, que eu recomendo que você faça, eu iria fazer toda essa maquiagem em tonalidades muito mais claras. Para finalizar a análise desse desenho aqui, eu vou deixar para você, Athena, como sugestão você dar uma estudada na questão dos planos do rosto também. Que você tá com alguns probleminhas de planos do rosto, tá fazendo a maçã do rosto muito alta, coisa e tal. Então dá uma estudadinha nesse conteúdo que vai te ajudar bastante nos próximos desenhos. E para finalizar o vídeo, gente, eu sempre finalizo o vídeo com o meu desenho preferido entre os que foram enviados nessa rodada. E dessa vez, o meu desenho preferido é o desenho da Bio, que foi enviado. E eu, assim, cara, que coisa bonita, Bio. Sério, na moral, eu assim, se vocês me seguem lá no Instagram, vocês devem ter visto que eu até compartilhei esse desenho dela, que eu achei realmente muito lindo. A forma como ela faz os olhos de uma forma que fica super suave, não fica aquela coisa muito marcada. Tudo bem feito, bem renderizado, então parabéns, Bio. Eu gosto especialmente do efeito do vidro,
que ela fez aqui nessa tigelinha. Então fica aí registrado o desenho da Bill como o meu preferido entre os enviados dessa rodada. E o vídeo de hoje é isso, galera. Se vocês têm interesse em participar do próximo Analisando os Desenhos dos Inscritos, vocês precisam me seguir lá no Instagram, @miagbr, que é lá nos stories que eu explico quando abrirem as inscrições como vocês fazem para enviar os desenhos de vocês. Por gentileza, galera, não enviem os desenhos agora. Eu não vou acertar nenhum desenho que não seja enviado fora do período das inscrições. Quando for abrir, eu vou avisar lá pra vocês alguns dias antes. Fiquem tranquilos. E por hoje é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.